Anunciou no final de março, no Brasil, os novos Moto G10 e Moto G30, que chegam para representar a marca nas faixas mais baixas de preço, agora que a família Moto G foi totalmente reformulada. Com alguns pontos em comum e diferenças importantes, chegou a hora de olhar os dois mais de perto para ver se são uma boa opção na faixa próxima de R$ 1.500 ou se é melhor ficar de olho em ofertas de alguns rivais ou mesmo de modelos de geração passada como Moto G9 Power e Moto G9 Play. Ambos os modelos são muito parecidos, seja olhando de frente ou de costas. Temos aparelhos com corpo feito inteiramente em policarbonato, o famoso plástico, com câmeras traseiras organizadas em um bloco no canto esquerdo parecido com o que temos no Moto G9 Plus. Para a câmera frontal temos um recorte de gota na tela, com uma borda considerável na parte de baixo. Diferente do Moto G9 Plus, aqui as 4 câmeras traseiras estão organizadas em L, e não em um L invertido. Dentro do bloco fica ainda o LED para flash e centralizado na traseira está o leitor de impressões digitais. Lembrando que no Moto G9 Plus tínhamos um sensor posicionado junto ao botão de energia. Em dimensões e peso ambos são muito parecidos, o suficiente para pensar que a Motorola reaproveitou a carcaça do Moto G10 no G30 e vice-versa. Não são aparelhos enormes, já que a tela é de 6,5 polegadas, mas o peso de 200 gramas pode incomodar em um primeiro momento. Antes de continuar para a parte de tela e som, gostaria de dizer que estamos muito perto do primeiro milhão aqui no YouTube. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos dê essa força clicando aí no inscreva-se. Deixo aqui o nosso muito obrigado desde já. Agora vamos adiante. Na tela temos o que deve ser a principal diferença entre G10 e G30. Enquanto o G10 traz um painel tradicional IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD e taxa de atualização de 60 Hz, o G30 vai além com taxa de 90 Hz, prometendo maior fluidez em jogos e navegação do sistema ou rolagem em páginas web. A tela tem brilho decente em ambos, mas pode dificultar um pouco a exibição em ambiente muito ensolarado. Além disso, o contraste não é tão bom quanto em telas AMOLED, e a presença do note de gota acaba deixando os aparelhos com uma cara mais antiga. Na parte sonora, ao contrário do que fez em alguns aparelhos nos últimos anos, a Motorola incluiu apenas um alto-falante para som mono ao reproduzir músicas, mas ao menos ele tem potência suficiente para que você assista seus vídeos sem grande dificuldade para entender o que está sendo dito. Outro ponto que diferencia os aparelhos é o hardware, com a presença do Snapdragon 460 no Moto G10 e Snapdragon 662 no Moto G30. Para efeito de comparação, esses eram os chips presentes no Moto E7 Plus e Moto G9 Play, respectivamente. Como esperado, são chips básicos que rendem bom desempenho no dia a dia, oferecendo uso sem engasgos em redes sociais e performance razoável em alguns jogos. Claro, você vai precisar de um pouco mais de paciência do que em aparelhos mais caros, mas no geral são opções legais nessa faixa de preço. O ponto negativo é o software, pois ainda que ambos venham com o novo Android 11, não temos nenhuma garantia sobre atualizações futuras, sendo até mesmo dito que o G10 não receberá sequer o Android 12, enquanto o Moto G30 deve ficar preso a ele. Ao menos o sistema da Motorola tem algumas funções legais de personalização e navegação por gestos, com escolha de estilos, tela interativa e Game Time para ajudar a focar na jogatina. E se você quiser saber mais sobre a MyUX da Motorola, não esqueça de conferir nosso vídeo com algumas dicas úteis para extrair o máximo do seu aparelho. Na parte traseira dos aparelhos temos apenas uma mudança, sendo usado um sensor principal de 48 megapixels no G10 e um de 64 megapixels no G30. Os demais sensores são iguais, com 8 megapixels para ultra-wide e outras duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para macro e outra para profundidade. Como esperado, ambos os modelos se saem bem em ambiente favorável, entregando cores balanceadas e bom HDR. Ao cair da noite, porém, o Moto G30 se sobressai, entregando resultados consideravelmente melhores, seja com o modo automático ou com o modo noturno. A câmera ultra-wide entrega qualidade bem inferior ao que temos na principal de ambos.
e tanto a de macro quanto a de profundidade provavelmente serão muito pouco usadas, sendo mais para fazer número mesmo. Na câmera frontal temos 13 megapixels no G30 e 8 megapixels no G10. O modelo mais caro força um pouco mais no contraste, o que acaba gerando cores mais fortes, mas sacrifica áreas muito claras ou escuras. Os dois gravam vídeos com a câmera traseira em até Full HD a 60 fps. São dois aparelhos com um hardware básico e bateria de 5.000 mAh, sendo entregue um carregador de 10 watts no G10 e um de 20 watts no G30. Como esperado, os dois rendem bastante nos testes preliminares, sendo possível alcançar mais de 2 dias de uso com o G10 e perto disso com o G30. Os dois já estão aqui na bancada do Tudo Celular para a nossa análise completa e em breve você confere tudo sobre o nosso teste oficial de bateria para ver como eles se saem. Lançados no Brasil por R$ 1.700 e R$ 1.900, os novos Moto G10 e Moto G30 devem se tornar opções bem legais nos próximos meses conforme o preço cai um pouco. Quando comparamos com rivais como o Galaxy M31 e o próprio Moto G9 Plus, já encontrado nessa faixa, vemos que a Motorola poderia ser um pouco mais generosa, especialmente na tela. Mas no geral, os novos modelos não deixam muito a desejar para o que temos no mercado nacional nesse momento. Ainda vamos precisar de nossa análise completa para ver se eles realmente são boas escolhas. E até lá o preço deve cair um pouco mais. Mas já dá para dizer que a nova linha Moto G tem tudo para emplacar boas vendas no Brasil. Você concorda? Comenta aí abaixo. E aproveita para conferir a pauta completa em texto com as melhores ofertas para os dois modelos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.